Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 4, módulo 2, A Morte e seus Mistérios. Roteiro 4, O Espírito Imortal. Neste roteiro, nós vamos conversar e estudar sobre os principais aspectos referentes à vida do espírito no mundo espiritual e como que a doutrina espírita compreende essa existência no mundo espiritual. Esclarece o benfeitor Emmanuel que a doutrina dos espíritos veio desvendar ao homem o panorama da sua evolução e esclarecê-lo no problema das suas responsabilidades, porque a vida não é privilégio da terra obscura, mas a manifestação do Criador em todos os recantos do universo. Nós viveremos eternamente através do infinito, e o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por esta razão, a doutrina espiritista é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objeto é esclarecer a inteligência humana. O apóstolo Paulo, por sua vez, apresenta admirável simbolismo nos versículos que se seguem ao argumentar que a verdadeira morte é o pecado e que a alma purificada no bem se torna incorruptível e vive eternamente. Quando, pois, este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade e este ser mortal tiver revestido a imortalidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 56, Bíblia de Jerusalém. Assim, ter consciência plena de que somos seres imortais, que a vida continua após a morte do corpo físico, que existem planos existenciais nos quais o espírito continua sua jornada evolutiva na Terra e fora dela, implica aquisição de conhecimento e discernimento espirituais. Conhecimento, porque nem sempre a pessoa recebe, durante uma reencarnação, os corretos esclarecimentos sobre a imortalidade do espírito no além-túmulo. A usual educação religiosa não fornece esclarecimentos mais aprofundados, mantendo o adepto em estado de dúvida, seja porque lhe falta leituras complementares sobre o assunto, seja por equívocos de interpretação dos textos sagrados. Para o entendimento da vida no mundo espiritual, a doutrina espírita se mostra como um instrumento indispensável, porque as outras concepções religiosas, embora percebam a existência do mundo espiritual, não desvenda perfeitamente ou claramente como é a nossa existência no mundo espiritual e que somos espíritos imortais. Mas a doutrina espírita ela vem apresentar para nós que a morte ela é apenas uma etapa da nossa jornada evolutiva e que, estando no mundo espiritual, temos uma jornada a prosseguir, nos preparando para reencarnar, dada a nossa natureza ainda de espíritos imperfeitos. Neste sentido, os indivíduos são cerceados pelas imensas barreiras que lhes levantam os dogmas e preconceitos de todos os matizes, nas escolas científicas e facções religiosas militantes em todas as partes do globo. Muitos espíritos, afeitos ao tradicionalismo intransigente e rotineiro, são incapazes de conceber a estrada ascensional do progresso, como de fato ela é, cheia de lições novas e crescentes resplandores. É assim que, completando as longas fileiras de retardatários, perturbam às vezes a paz dos que estudam devotadamente no livro maravilhoso da vida, com as suas opiniões disparatadas, prevalecendo-se de certas posições mundanas, abusando de prerrogativas transitórias que lhes são outorgadas pelas fortunas iníquas. Não conseguem, porém, mais do que estabelecer a confusão, sem que as suas mentes egoístas tragam algo de belo, de novo ou de verdadeiro que aproveite ao progresso geral. Ainda que a compreensão da imortalidade do espírito se revele lógica e racional para o espiritismo e mais de acordo com a bondade e misericórdia divinas,
não é aceita por escolas religiosas tradicionais e somente na última década tem merecido maior atenção da ciência. A persistência em tais posições pode resultar desagregação social, sempre geradora de sofrimento, porque, encontrando-se o homem desinformado a respeito de sua realidade espiritual para além das fronteiras do mundo físico, se apega demasiado à vida material, dá pouca ou nenhuma importância à aquisição de valores morais que o transforme em pessoa de bem, aceitando que a vida termina com a morte do corpo físico, comete uma série de desatinos contra si mesmo e contra o próximo. Desalentadoras são as características da sociedade moderna, porque se a coletividade se orgulha dos seus progressos físicos, o homem se encontra moralmente muito distanciado dessa evolução. Semelhante anomalia é a consequência inevitável da ignorância das criaturas com respeito à sua própria natureza, desconhecimento deplorável que as incita a todos os desvios. Vivendo apenas entre as coisas relativas à matéria, submergem nas superficialidades prejudiciais ao seu avanço espiritual. Ignoram, quase que totalmente, o que sejam as suas forças latentes e as suas possibilidades infinitas, adormecendo ao canto embalador dos gozos falsos do eu pessoal. E apenas os sofrimentos e as dificuldades as obrigam a despertar para a existência espiritual, na qual reconhecem quanta alegria dimana do exercício do bem e da prática da virtude entre as santas lições da verdadeira fraternidade. O que acontece é que a difusão de compreensões da vida espiritual, alinhado aos dogmas da própria ciência, as posições arraigadas do materialismo que impregna boa parte do pensamento coletivo da humanidade, fazem com que o homem desacredite da sua existência espiritual. E com isso, o homem esquece ou não percebe que existe muito mais além do que a nossa existência aqui na Terra. Só que, ao invés do homem compreender essa existência, ele se liga a uma concepção de que a vida é uma só e que a morte é o fim. Isso, ao invés de trazer consolo para o homem, traz, na verdade, mais dor e sofrimento, porque o homem, então, se apega a posições, a condutas, a pensamentos que levam cada vez mais ao sofrimento, cada vez mais à dor. E não bastasse isso, quando desencarna, o homem se depara com toda a existência do mundo espiritual, se depara com sua consciência impregnada por todos os seus erros, e aí ele percebe que somente a bondade divina lhe dando uma nova oportunidade de reencarnar na Terra é que poderá permitir a ele resgatar todas as suas faltas e todos os seus equívocos. Por ainda se manter prisioneira dos limites das formas existentes no plano de vida, onde estagiamos atualmente, somente agora é que a humanidade começa a se dar conta que a matéria se manifesta em outras dimensões, sempre a serviço da manifestação do espírito. Cedo ou tarde, a sociedade humana reconhecerá a si mesma como seres imortais, habitantes de diferentes planos vibracionais. Entenderá que, além da existência física, há uma realidade espiritual pulsante, socialmente organizada, constituída de seres humanos que não possuem corpo físico, mas que atuam no meio ambiente onde vivem, interagindo com outros habitantes através de outro corpo, o perispírito. Nesse sentido, afirma irmão Cláudio, personagem que consta do livro Nosso Lar: chame-se a este mundo em que existimos, neste momento, outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito. Estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos ainda encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam, quase que de todo, os recursos sensoriais. O mundo terrestre dos encarnados é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui é a mesma coisa. A matéria se resume à energia. Cá e lá, no plano físico, o que se vê é a projeção temporária de nossas criações mentais. A humanidade ainda
engatinha, ainda anda a passos lentos na compreensão da existência de vários mundos vibracionais, de várias esferas vibracionais. Há pouco, mais de um século, é que o homem compreendeu que a matéria, na verdade, é energia condensada. E essa compreensão é fundamental para entender exatamente a existência do espírito, e que o espírito é uma energia que independe da matéria. O espírito ele usa a matéria, quando está aqui no mundo material, usa o corpo físico, como veículo para a sua jornada evolutiva. Assim como, quando ele retorna à pátria espiritual e se liberta do corpo físico, ele prossegue sua existência espiritual como espírito revestido do seu perispírito, utilizando o seu perispírito. Mas o homem ainda não tem essa dimensão e, com isso, caminha por vezes no equívoco. E o interessante é essa passagem do Nosso Lar, em que o irmão Cláudio deixa claro que o que nós temos aqui no mundo material difere muito pouco do mundo espiritual, porque tudo é energia e tudo é pensamento. Assim como nós pensamos, nós somos, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Se aqui eu procuro ter uma visão positiva de vida, procuro lidar com as controvérsias, com as contrariedades de maneira positiva, mantendo a fé, a esperança, eu também vou estar nessa mesma condição vibracional no mundo espiritual. Por outro lado, se eu atravesso a vida me lamuriando, invejando, reclamando, simplesmente achando que Deus não existe ou que Deus não olha para mim, essa mesma condição eu vou reverberar, eu vou vibrar ela, eu vou manter essa mesma frequência no mundo espiritual. Nós somos os arquitetos da nossa existência. Tópico 1. Sensações e percepções dos espíritos desencarnados. A maioria dos espíritos que aportam ao mundo espiritual não tem, de imediato, consciência da nova realidade da vida para onde foi transferido após a desencarnação. É o que esclarece Emmanuel. É ainda reduzido o número dos que despertam na luz espiritual plenamente cônscios da sua situação, porque diminuta é a percentagem de seres humanos que se preocupam sinceramente com as questões do seu aprimoramento moral. A maioria dos desencarnados, nos seus primeiros dias da vida além do túmulo, não encontram senão os reflexos dos seus péssimos hábitos e das suas paixões, que nos ambientes diversos de outra vida os aborrecem e deprimem. O corpo das suas impressões físicas prossegue perfeito, fazendo-lhes experimentar acerbas torturas e inanarráveis sofrimentos. É equívoco supor que, pelo fato de não possuir corpo físico, os desencarnados não têm sensações e percepções. O perispírito é o veículo de manifestação no novo plano vibratório, cuja natureza semimaterial revela que as células, tecidos, órgãos, aparelhos e sistemas perispirituais são mais etéreas. Entretanto, verifica-se que os espíritos mais atrasados possuem perispírito muito denso, guardando significativa semelhança com o corpo físico da última encarnação. Assim, o estado de equilíbrio ou de desarmonia que o desencarnado carrega em si é fortemente impresso nesse veículo sutil. O sofrimento apresentado pelos espíritos produz somatizações perispirituais, semelhantes às encontradas em reencarnados portadores de desarmonias psíquicas ou emocionais. A maioria de nós, espíritos imperfeitos, ao nos depararmos com um desencarne, vamos ter um período de confusão, de não compreensão, de percepção de que ainda estamos encarnados. Estamos vivos, sim, porque o espírito não morre, mas não mais encarnados. E por isso, a maioria dos espíritos ela passa um bom tempo até compreender a situação do desencarne, até aceitar essa situação do desencarne e passar a conviver no mundo espiritual. Por isso que, logo após o desencarne, muitos espíritos passam por profundas perturbações, porque eles continuam refletindo as suas concepções, os seus pensamentos, os seus comportamentos, que se eram negativos, se eram equivocados, vão refletir também uma condição espiritual de baixa vibração.
Outro ponto importante é compreender que a condição de desencarnado não significa que o espírito não tenha sensações. Ele não tem o corpo físico, mas o perispírito, ele reflete o corpo físico. E mais que isso, o perispírito, dada a sua condição semimaterial, ele tem a capacidade de refletir para o espírito as percepções, que é o que acontece no nosso corpo físico. As sensações que nós temos, o sentimento de dor, o toque de um carinho, ele reflete para nós através do nosso sistema nervoso e o cérebro nos passa essa impressão, essa compreensão. Mas isso chega até nós, espírito, porque justamente existe uma interface que é o perispírito. Então, o perispírito que tem contato com o corpo físico recebe a impressão do corpo físico e transmite ao espírito. Quando nós desencarnamos, apenas não há o corpo físico, mas o perispírito continua. Então, as sensações e percepções do perispírito, elas vão se impressionar e ser transmitidas ao espírito, porque é da condição do perispírito, dada a sua natureza semimaterial. Mas como os espíritos captam sensações e percepções na ausência do corpo físico? Eis como responderam a esta pergunta os espíritos orientadores da codificação. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se nem se queimar. Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor num membro que não existe mais. Seguramente, não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou esta impressão. Eis tudo. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e de calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Já os vimos atravessar chamas, sem nada experimentarem de penoso. A temperatura, pois, não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Diferentemente do que acontece no corpo físico, no qual as sensações e percepções se concentram em determinada parte do corpo, em geral captadas pelos órgãos do sentido, nos desencarnados, as sensações e percepções são sentidas em toda a extensão do perispírito. Por esse motivo, a dor, quando existe, é mais intensa, porque não é focal, mas atinge todos os recantos do veículo espiritual. Veja que interessante. O espírito e o perispírito, embora o perispírito seja semimaterial, ele não sofre com as agressões do meio físico, ou seja, o frio, o calor, o fogo, o gelo. Isso não afeta o perispírito e não afeta o espírito. O que acontece é que, às vezes, o espírito desencarnado ele relata essas sensações de dor, de queimadura, porque são reminiscências, são registros que ele tem no espírito, armazenados no seu corpo mental. E por algum motivo, por alguma situação, isso desencadeia no espírito desencarnado esse sentimento daquela mesma sensação que ele experimentou enquanto encarnado. Mas, como eu disse antes, o perispírito ele pode também transmitir sensações do ambiente. Só que, como ele não tem o ponto central, que no nosso caso, no corpo físico, é o cérebro, não há um ponto central onde se concentra a informação da dor. Então, caso o espírito desencarnado ele passe por alguma situação que gere impressão efetiva no seu perispírito, essa impressão vai repercutir por todo o perispírito e por todo o espírito, porque não há um ponto central como há no corpo físico, o cérebro.
Tópico 2. Organização social no plano espiritual. A desencarnação não opera mudanças bruscas, razão porque, nas esferas espirituais mais próximas do planeta, as almas desencarnadas praticamente conservam características que lhes eram mais agradáveis nas atividades da existência material, buscando se relacionar com aquelas que lhes são afins. Nesse sentido, ensinam os orientadores da codificação espírita que as relações de simpatia representam a base da organização social no além-túmulo. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos, tal qual sucede entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazer o bem, os maus, pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. As comunidades existentes no plano espiritual lembram, segundo palavras do codificador do Espiritismo, uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado, sem se falarem. Entretanto, nem todos os espíritos têm acesso livre a diferentes grupos ou sociedades. Os bons vão a toda parte, e assim deve ser para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. O espírito André Luiz fornece uma riqueza de informações a respeito da vida no plano espiritual, que realmente merecem ser conhecidas. Esclarece, por exemplo, que a sociedade espiritual está organizada em níveis evolutivos, à semelhança de mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Em seguida, registramos breves anotações a respeito dessas sociedades existentes no além, em caráter de ilustração. O que ocorre após o desencarne é que os espíritos eles vão se agrupar, eles vão se reunir conforme o seu grau vibracional e as suas afinidades. Com isso, nós temos no mundo espiritual uma série de níveis, de esferas espirituais, conforme o padrão vibracional desses espíritos, o mais inferiorizado ou mais elevado. Essas esferas, como fala André Luiz, curiosamente, se interpenetram, ou seja, existe um tangenciamento entre elas. Mas os espíritos não estão livres para transitar entre elas. Apenas os espíritos mais elevados, eles têm liberdade de transitar entre todas as esferas até o seu grau evolutivo. Os menos elevados, eles não conseguem avançar para as esferas mais evoluídas. Por que que os mais elevados podem podem transitar? Justamente para que eles possam servir de exemplo, servir de orientação para os espíritos inferiorizados e que eles possam evoluir e ascender às esferas superiores. 2.1. Comunidades abismais. São regiões inóspitas de trevas situadas abaixo da crosta planetária, conforme se encontram descritas pelo espírito André Luiz em Nosso Lar, capítulo 44, As Trevas, e em Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8, Treva e Sofrimento. Para esse espírito, a expressão trevas é o nome dado às regiões mais inferiores que conhecemos. São localidades de grande sofrimento existentes no além, onde vivem milhares de espíritos que preferem caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve. Costumam cair em precipícios estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. As comunidades abismais representam a zona vibracional mais inferior da Terra. São zonas, como dizem, absolutamente trevosas e repletas de abismo, como relata André Luiz. E esses espíritos ficam no fundo desses abismos, justamente levados pelo seu egoísmo e orgulho, e ali
ficam amargurando por um tempo indeterminado, até que ele desperte, possa ser resgatado e encaminhado para uma nova encarnação. Comunidades umbralinas. O umbral é uma região que começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Os habitantes do umbral mantêm-se fortemente vinculados aos encarnados, acompanham-nos de perto, miscuindo-se nas suas atividades e negócios. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Comunidades umbralinas é uma região que ficou muito conhecida exatamente pelo filme Nosso Lar, porque André Luiz ele habitou o umbral até que ele estivesse em condições de ser levado ao nosso lar. As comunidades umbralinas representam a região que vai da nossa crosta um pouco mais para cima, até a estratosfera da Terra. E é por isso que os espíritos que vivem nas comunidades umbralinas, eles se imiscuem diretamente na vida do homem encarnado, porque eles estão no mesmo padrão vibracional do que o homem encarnado. É óbvio que o homem encarnado, elevando o seu padrão vibracional, ele não vai estar acessível a esses espíritos que habitam as comunidades umbralinas. E as comunidades umbralinas, estão acima das comunidades abismais. Mas ainda assim, as comunidades umbralinas são regiões de espíritos sofredores, de espíritos ainda ligados a equívocos, ligados ao egoísmo ou orgulho. Talvez num nível um pouco menor do que os espíritos da comunidade abismais. Mas ainda assim, são espíritos de condição trevosa, de condição inferiorizada. Item 2.3, comunidades de transição. São comunidades fronteiriças, situadas acima do umbral e abaixo das regiões superiores. Como exemplo ilustrativo, temos a colônia Nosso Lar. Nela, ainda existe sofrimento, mas os seus habitantes de evolução mediana são mais esclarecidos. Tal posição espiritual favorece a natureza, caracterizada por belezas e harmonias inexistentes nos planos inferiores. A colônia possui várias avenidas enfeitadas de árvores frondosas. O ar ali é puro e a atmosfera ambiental reflete profunda tranquilidade espiritual. Não há, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, visto que as vias públicas estão sempre repletas de entidades numerosas em constantes atividades, indo e vindo. As comunidades de transição é onde estão as cidades espirituais. Nessas cidades espirituais, como o Nosso Lar, que é a mais conhecida, mas existem outras vinculadas ao nosso território, ao nosso país, ao Brasil, essas cidades são consideradas zonas de transição. Exatamente transição entre o umbral e as comunidades superiores. Os espíritos que habitam, portanto, as comunidades de transição, são espíritos ainda imperfeitos, ainda inferiorizados, e é por isso que nas colônias de transição, nas comunidades de transição, ainda há o sofrimento, porque esses espíritos ainda são inferiorizados. E o próprio filme Nosso Lar deixa isso claro, espíritos que estavam ali e que ainda passavam por situações de sofrimento. Lógico que não se comparava com as situações do umbral, mas ainda assim, espíritos que passavam por sofrimento, espíritos que sofriam por estar ali e queriam estar na Terra. Tem o caso lá de um espírito feminino, né, que desencarnou como mulher, e ele queria retornar para estar com o noivo e sofria lá no Nosso Lar. Até que ela saiu do Nosso Lar e foi para a zona umbralina e acabou sofrendo lá, foi estar no mundo terreno e viu que o noivo dela, né, já tinha se casado e ela passou então a obsediar a companheira, a esposa do seu ex-noivo, enfim, espíritos ainda em condição de sofrimento, que não aceitavam a situação do desencarne, não aceitavam o que deixaram na Terra, mostrando que essa colônia de transição, as comunidades de transição,
são exatamente transições entre a zona umbralina mais inferior e as comunidades superiores. Item 2.4, comunidades superiores. São regiões espirituais consideradas verdadeiros paraísos, tendo em vista o nível de evolução moral e intelectual dos seus habitantes. Exprimem, na verdade, diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Tal como acontece nas demais regiões citadas, há diferentes planos de superioridade nessas comunidades. Por exemplo, André Luiz nos informa da existência de elevada comunidade nos planos superiores, denominadas redimidas. Os seus habitantes possuem entendimento muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Percebemos então que as comunidades superiores é onde estão os espíritos mais evoluídos, mais avançados, e mesmo nas comunidades superiores existem graus de elevação, graus de superioridade. Mas os espíritos que chegam a essa condição são espíritos muito mais elevados, como diz André Luiz, e muito mais avançados, não só em termos de conhecimento, mas principalmente em termos de moral. Tópico 3. Aspectos da vida no plano espiritual. Emmanuel pondera que é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Neste aspecto, é útil então recordar alguns ensinamentos espíritas que tratam diretamente do assunto, que fazem parte do livro Evolução em Dois Mundos, transmitido pelo espírito André Luiz. Tópico 3.1. Alimentação. O desencarnado comum, o que estava acostumado à ingestão de quantidades significativas de alimentos no plano físico, é encaminhado aos centros de reeducação do plano espiritual, onde aprendem a alimentar-se com equilíbrio. Abandonado o envoltório físico, profundamente arraigado em sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, no alto reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Ali, encontra alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos ciclos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma, porquanto pela difusão cutânea. O corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimio-eletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. A respeito da alimentação, o que existe no plano espiritual é um momento de adaptação, de transição para o espírito desencarnado. Quanto mais ele era ligado às questões materiais, quanto mais apegado ao alimento, comendo em exagero, sem controle, esse espírito vai sentir necessidade de se alimentar no plano espiritual. E daí duas coisas podem acontecer. A primeira delas é ele ser encaminhado a um departamento que vai fazer essa transição, vai preparar ele, readaptar ele para a alimentação no plano espiritual, que é muito mais sutil. Ou então esse espírito, se for ainda de uma condição mais inferior, ligado, por exemplo, ao umbral, por exemplo, esse espírito então vai passar a se aproximar dos encarnados, se vincular aos encarnados para então sorver o alimento que o encarnado se alimenta. Ele vai sentir o mesmo gosto, só não vai deglutir, só não vai engolir o alimento, mas ele vai se vincular ao encarnado, iniciando, como diz André Luiz, um processo de simbiose espiritual ou mesmo um processo de obsessão. Fora isso, nas esferas superiores, o espírito ele não precisa de alimento. O alimento é muito sutil e, não raro, esse alimento
ele é absorvido na verdade não é o alimento, é a energia, que essa energia é captada do amor divino ou do amor compartilhado pelos espíritos. Então eles acabam trocando energia entre eles, e essa energia é que seria o alimento que o espírito necessita. 3.2. Linguagem. Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar, com as próprias ideias, quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas e circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam. No mundo espiritual, a linguagem é a linguagem do pensamento. O espírito, então, ele plasma aquilo que André Luiz chama de formas-pensamento. E são essas formas-pensamentos que são captadas pelos espíritos que estão à volta e que leva eles à compreensão do que está sendo falado, do que está sendo expressado pelo espírito desencarnado. Então, o uso da linguagem, ele é muito pouco ou quase nenhum, porque a comunicação se dá pela força do pensamento e as imagens que o espírito faz de si mesmo e daquilo que ele quer comunicar, daquilo que ele quer expressar e que são captadas pelos espíritos que estão à volta dele ou que estão em sintonia com ele. 3.3. Locomoção. Após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações na massa muscular e no sistema digestivo, mas sem maiores inovações na constituição geral, munindo-se de aquisições diferentes para o novo campo de equilíbrio a que se transfere, com possibilidades de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração, nessas circunstâncias, não mais encontram certas resistências peculiares ao envoltório físico. A locomoção no mundo espiritual não se dá, então, da forma que conhecemos. A locomoção se dá através do deslocamento do espírito, e esse deslocamento ele está relacionado à sintonia energética do espírito. Então, o espírito ele pode se valer de meios de locomoção, André Luiz até relata isso no Nosso Lar e nos outros livros da série espiritual, mas também ele pode se deslocar apenas pela força do pensamento. E esse deslocamento vai estar relacionado, inclusive, à força de atração do espírito, ou encarnado ou desencarnado, que tem em relação ao outro espírito, que pode ser atraído, então, e se deslocar mais rapidamente, dada essa força eletromagnética de sinergia entre os espíritos. 3.4. Linhas morfológicas e aparência. As linhas morfológicas das entidades encarnadas no conjunto social a que se integram são comumente aquelas que trouxeram do mundo, a evoluírem, contudo, constantemente para melhor apresentação, toda vez que esse conjunto social se demore em esfera de sentimentos elevados. A forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, notadamente no que se reporta ao sexo, mantendo-se a criatura com os distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher, segundo a vida íntima, através da qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Os espíritos superiores, pelo domínio natural que exercem sobre as células psicossomáticas, podem adotar a apresentação que mais proveitosa se lhes afigure, com vistas à obra meritória que se propõe realizar. É importante considerar, todavia, que os espíritos desencarnados, mesmo os de classe inferior, guardam a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes que lhes são peculiares, espécie de aglutininas mentais com que se envolvem a mente mediúnica encarnada, recursos esses nos quais plasmam, como lhes seja possível, as imagens que desejam expressar. Normalmente, a forma, então, que o espírito toma, a formação do seu perispírito, vai ser aquela que ele deixou na última encarnação.
Interessante que André Luiz ele fala que conforme o espírito vai se adaptando no mundo espiritual, suas feições vão se amenizando. Ele vai se afastando da feição que ele tinha enquanto encarnado e vai, entre aspas, rejuvenescendo o perispírito. André Luiz lembra ainda que os espíritos superiores eles têm a condição de plasmar o perispírito da forma que eles bem entenderem. E, obviamente, eles fazem escolhas de apresentação mais adequadas à missão que eles têm, ao trabalho que eles têm que desempenhar. Mas essa característica de dar ao perispírito a formação que bem entender não é apenas uma faculdade dos espíritos superiores. Guardadas as proporções, os espíritos inferiores também têm essa capacidade com as limitações dos espíritos inferiores. E com isso, muitas vezes se apresentam para os médiuns, inclusive, principalmente os que têm vidência, enganando justamente porque eles se apresentam com uma feição física que não é a deles. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para essa nossa videoaula do EAD. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, que nós vamos responder com o maior prazer. Se você tem alguma sugestão também de tema para trazermos aqui para o nosso canal, que é um canal voltado para essa questão da espiritualidade, deixe aqui nos comentários também, que a gente vai trazer o assunto que você sugerir. E eu peço que você curta, comente, compartilhe, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estão estudando a doutrina espírita ou conhecendo a espiritualidade. Muito obrigado por sua atenção, fique com Deus, muita paz e muita luz.